Então, gente, boa noite. É um prazer enorme começar essa jornada com vocês, vamos chamar de mentoria, né? É algo que eu faço, assim, com com muito carinho mesmo, porque é assim que eu recebo, né? Eu acho que quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é a gente se tornar pessoas melhores, e eu creio que a gente precisa desapegar um pouquinho desse necessidade da matéria, né, e abrir as portas do coração e doar, né, independente a quem, doar e sem precisar receber de volta. Isso é uma coisa que eu tenho feito já desde 2020, na verdade, 2020, eu comecei com um projeto de Reiki online, Pratique Reiki, durante a pandemia toda, né, e também, ironicamente, vocês vão rir, mas também com um projeto de bruxaria natural, né? Na época eu ainda estava com dificuldade. Eu falei para vocês que eu tinha uma caminhada dentro da bruxaria, né? Eu fui me desapegando aos poucos desse processo que eu acho legal trazer isso para vocês. E foi, na verdade, eu nunca tive voltada diretamente com a prática mágica, né, como feitiços, amarrações, essas coisas todas, eu sempre me coloquei naquela posição de eu gosto de ervas, eu gosto de fazer tinturas, eu gosto, e esse processo de cair a ficha do que eu estava fazendo, do que eu não estava fazendo, nomes, que hoje eu vejo que essa briga de nomenclatura, né? Aí eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu comecei a dar aula gratuitamente na, nas redes, no WhatsApp, primeiramente, depois através do Google, e algo que eu faço com prazer, né? Hoje eu tenho um grupo de mulheres que a gente conversa sobre não empoderamento, mas sobre questões da vida, né, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Então, um grande objetivo de eu estar aqui hoje é que, se de alguma maneira o que eu sou conseguir fazer com que outras pessoas sejam melhores do que eu fico muito feliz, né? Eu digo que a maior satisfação de um mestre é quando ele é capaz de tornar o seu aprendiz melhor do que ele. E essa é a minha filosofia de vida. Eu não tenho não gosto de guardar conhecimento, né? E também todo conhecimento que veio até a mim vieram através dessa mesma relação de troca, de doação, né? Troca que eu falo que a gente está sempre ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Não existe somente quem aprende ou somente quem ensina, né? A gente está sempre tendo essa troca. Então, eu recebi, desde 2016, eu tenho me formado enquanto helenista, né? Me desapegando da estrutura da bruxaria, da ritualística da bruxaria, que ela te ensina um fazer, né? E aí, em 2017, eu comecei um processo de me desapegar da estrutura da bruxaria, foi quando eu comecei a começar, é ótimo, né? Quando eu comecei a conhecer pessoas lá na Grécia, e pessoas que me ensinaram, basicamente, tudo que eu sei. Então, a helenista que eu me transformei é uma pessoa que aprendeu lá dentro da Grécia, junto com os grupos, tentando entender o que eles queriam passar, porque no início a gente só falávamos em inglês, então a gente sabe que a tradução, às vezes, ela é difícil, né? Mas sempre com a vontade de ensinar, né? Com a vontade de passar para frente a informação. E hoje, não falo inglês, eu não falo grego fluentemente, mas eu me comunico bem
né? Hoje eu me comunico muito melhor do que naquela época lá, né? Eu também não sou fluente em inglês, enfim, né? Mas eu sei me comunicar, se eu me virar, não morro de fome, não, eu me viro na cara de pau mesmo, porque eu não tenho muito medo de errar, então eu falo as minhas besteiras e seja o que os deuses quiserem, a gente segue na, na busca de ser melhor, né? E lá na Grécia eu tive várias experiências, e experiências traumatizantes, enriquecedoras, experiências que deu uma chacoalhada, experiências de amor e ódio, né? E é essa aí que eu quero trazer para vocês. Eu não quero trazer, não quero romantizar a Grécia, mas também não quero que vocês odeiem os gregos, entende? Mas eu quero que vocês vejam o que nós estamos falando, e é isso que se trata a aula de hoje, né? De seres humanos, né? Então eu vejo muitas vezes uma romantização de religiões, porque, na verdade, ah, ah, isso acontece também no ambiente da política, isso acontece dentro do ambiente da educação, quando a gente fala de educação ideal, quando a gente fala de política ideal, né, quando a gente fala de religião ideal, quando a gente fala de conexão ideal, a gente romantiza, achando que esse ideal é o que acontece na grande maioria das vezes, né, e aí a gente passa a idolatrar pessoas, a gente passa a achar que não conseguir enxergar o outro como um ser humano passivo de erros, passivo de falhas, né? Então, o pouquinho do nosso bate-papo hoje é qual é o objetivo, né? O que que desde a Grécia Antiga se almejava para o mundo? Porque quando a gente fala de seguir um caminho, significa almejar a chegar a algum lugar, e isso leva tempo, isso é uma construção, né? O desejo, o desejo de ter um mundo, pessoas melhores, isso acontecia desde a antiga Grécia e vem até hoje. E não é porque era a Grécia antiga que eles eram pessoas sábias, na sua grande maioria, não, eram pessoas como nós, né? Pessoas que tinham as mesmas declinações que nós temos hoje, as mesmas falhas de caráter que nós temos hoje, as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Qual é a diferença daquela época para hoje? É que as pessoas que idealizaram esse mundo perfeito estavam lá, né? Estavam lá. E desencadeou que outras pessoas pensassem sobre esse mundo perfeito, sobre esse ser humano perfeito, evoluído, né, alinhado com o cosmo e tendo uma vida de evolução, e que não é o nosso caso, né? Nós estamos ainda caminhando, lentamente, caminhando, né? Então, a proposta da aula, eu acho que, primeiramente, é quebrar um pouquinho dessa ideia que vamos encontrar perfeição, né? Vamos olhar para o passado e vamos idolatrar os gregos antigos. Não é quando, sempre nos meus vídeos, quando eu contextualizo na Grécia Antiga. Por quê? Porque quando a gente fala do helenismo hoje, esse helenismo ele nasce de um movimento, essa estrutura de helenismo que nós temos hoje, tá? Não é o culto aos deuses, que, no meu entendimento, são coisas diferentes, apesar de serem comuns, mas cultuar uma divindade ou cultuar algumas divindades não te faz ser helenista, né? Não porque você esteja não é apropriação de divindade, porque a divindade não é nossa, a divindade está no cosmos, ela pertence a todos. Mas quando a gente fala de religião helênica, na tradição helênica, no hoje em dia, a gente está falando de um movimento muito específico,
que aconteceu na Grécia a partir de 1997, 98, por aí, um grupo de pessoas que resolveram ter o direito de praticar o que os seus ancestrais faziam. Levantaram uma bandeira da alma grega. É assim que se dirigem e falam quando se referem ao que nós chamamos de helenismo hoje. É uma busca, é uma luta, né, por essa possibilidade da gente estar lá, né, no caso eu me coloco porque eu estou junto com eles, de praticar publicamente, honrar os deuses publicamente, né, ter esse espaço, reconquistar esse espaço. Esse espaço foi legitimado apenas em 2017. Não tem 10 anos, né? 2017, 2026, 25, não tem 10 anos ainda. Então, vocês vejam que, de certa forma, há uma necessidade de estabilizar e legitimar essa prática enquanto uma prática coesa, entende? E eu entendo muita dificuldade nicho Brasil, Estados Unidos, quem é fora conseguir entender isso, porque isso é uma construção recente. Isso acontece porque, para eles poderem praticar, eles tiveram o que eles entendiam, o que eles entendem de filosofia, de pensamento grego, né? Eles tiveram que transformar esse pensamento em uma religião, porque senão eles não poderiam entrar com um processo jurídico para poder ter o direito de praticar. Então, nós temos 2 pontos aqui. A transformação de um estilo de vida, de um pensamento, não é de uma regra, é de um pensamento, certo? Que havia na antiga Grécia, que é real, né? Aonde está incluído hábitos, costumes, comportamentos, porque antigamente a gente sabe que tudo era misturado, não existia uma religião, era tudo uma coisa só, o civismo, uma parte, tudo estava voltado em torno da cosmologia, né? E eles precisaram reorganizar isso de tal forma que trouxeram um pensamento, esse pensamento que nós vamos estudar, porque quando a gente fala de reconstrução, nós não estamos falando de uma cópia exata, porque isso é impossível, porque por mais informações arqueológicas, por mais informações literárias de pesquisa de antropólogo que nós tenhamos, nós não vivemos aquela cultura mais, né? Nem mesmo mais os gregos vivem aquela cultura, né? Os gregos sofreram várias invasões, foram dominados durante muitos anos, né? E a gente se colocar no lugar deles, que estão tentando resgatar um pensamento que os ancestrais deles, né, viviam. Você vai falar, mas isso pertence somente aos gregos? Não, não é que pertence a eles, pertence ao mundo. Mas a gente precisa entender o movimento que acontece, para que a gente possa perceber as nuances que vai nos acomodar, que vai nos permear ao longo da nossa busca para compreender essa religião. Por isso que toda vez que eu faço um vídeo, eu falo, olha, os antigos pensavam dessa forma, porque é o pensamento, é esse pensamento que é a alma, né? E eu levei um tempo, porque quando eu estava com eles olhavam para mim assim, você tem alma grega, você é mais grega do que muitos gregos. E eu ficava assim, mas eu não sou grega, você é grega. E por que eles falavam? Eles falam isso para quem é estrangeiro, né, que entende, porque está buscando viver o pensamento que foi desenvolvido na Grécia Antiga. Agora, a sacada é, que pensamento é esse? O pensamento
do homem, não perfeito, mas do homem virtuoso, né? Desse homem virtuoso, que hoje na Grécia moderna não tem essa busca pelo homem virtuoso. Aqui no Brasil, nós não temos a busca do homem virtuoso, mas esse é um pensamento da Grécia Antiga, que foi resgatado e introduzido no que eles chamam de religião tradicional grega, né? Ética grega. O homem virtuoso, certo? Então, é o homem ideal, é o sonho de consumo que a humanidade seja virtuosa. Mas isso não significa que eles lá na Grécia Antiga todos tenham sido virtuosos. Muito pelo contrário. Eram pessoas exatamente como nós, curiosas, ansiosas, medrosas, supersticiosas, que queria saber do futuro, que fazia tudo para arranjar um marido, que queriam viver os seus amores incondicionalmente. Estão vendo pessoas que mentiam, roubavam, matavam, enganavam, ambiciosas, egoístas. Não tem nenhuma diferença de nós hoje. A diferença é que eles estavam vivendo numa época cujo o ideal, a ideia, o pensamento da virtude era o que movia todas as regras e todas as leis e toda a forma de pensamento e geria a civilização naquela época. Então, quando a gente fala de reconstruir, nós não estamos reconstruindo o passado, que esse passado ficou lá. Tanto porque ninguém mata mais animal, não é verdade? Ninguém mata mais animal. A gente evolui, ninguém mais tem medo da morte, quer dizer, não tem tanto medo da morte, né? A gente evolui tanto tecnologicamente como também espiritualmente. Mas a ideia do homem virtuoso, ela permanece no meu entendimento, com muito mais necessidade da gente discutir essas virtudes, né, do que qualquer outra coisa, enquanto humanidade, discutir virtudes. Então, a grande objetivo da religião helênica é justamente as virtudes. Essa homem ideal, essa visão ideal. Deixa eu passar aqui a próxima aqui. Desculpa a minha apresentação, que não está tão bonita, tá? Eu gosto de fazer um monte de firula, mas eu ando um pouco, sei lá, estranha. Bom, a gente vai, ao longo desse caminho todo, falar um pouquinho da filosofia e da prática devocional, porque helenismo, ele é prática, né? Ele é prática, e eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, né? Não tem como a gente desassociar, não adianta você somente pensar em ser virtuoso, você precisa colocar em prática essa virtuosidade, e essa virtuosidade, ela vem sem um dogma, ou seja, sem te dizer para você o que é certo e o que é errado. Ou seja, essa virtuosidade você tem que descobrir na marra. E aí acontece mais uma bagatela de discussões, porque quando me convém, eu sou virtuoso, e quando não me convém, eu faço o que eu quero. Então, a gente também vive nesse dilema do que é ser virtuoso, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, porque passa por isso, né? Então, a gente vai ter outras curiosidades, por exemplo, na antiga Grécia, como eu coloquei aqui para vocês, a gente não tem templos, como a gente imagina como igrejas, né? A gente vai ter templos que são as nossas própria casa,
os templos maiores, eles tinham uma função muito específicas, né? Então, a gente vai precisar entender a nossa casa como um templo, a gente vai ter que se colocar como entender o conceito de sacerdote, né? Para poder a gente poder ver a nossa casa, entender o conceito de cosmologia, para poder entender as leis do universo e como essas leis dos universos agem sobre nós, entende? E como a prática, né, do fazer correto vai estar modificando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver o mundo, né? Uma das coisas que foram resgatadas, né, quando a gente fala do helenismo reconstrucionista ou tradicional, né, eu vou confessar para vocês que eu estou fora das redes sociais há muito tempo, e quando me chamaram de helenista tradicional, eu falei assim, oi? Como assim, eu? Aí depois eu fui entender por que as pessoas estavam falando que eu era tradicional, mas talvez seja porque, volto a dizer, no meu lugar de criação, onde eu aprendi a ser, né, aprendi o fazer, foi dentro dos grupos gregos, né, que também não são grandes maravilhas, tá, gente? São pessoas como nós, brigam, discutem, sabe? Se não concordam com as coisas, querem fazer, enfim, estamos falando de seres humanos, né? Então, a grande sacada do helenista, né, é buscar no passado inspiração, a fonte, para poder fazer hoje. Essa é a sacada. Não há uma invenção, há um resgate. E a gente tenta adaptar. Adaptar é a coisa mais difícil de fazer, porque quando a gente tenta adaptar, a gente pode se perder nessa adaptação e inventar. Então, é um desafio adaptar a realidade moderna sem perder o eixo, né? Que é exatamente inserir na nossa cultura, no nosso dia a dia, no nosso fazer diário, esse pensamento, né? Esse pensamento grego virtuoso, entende? Que engloba tantas coisas, né? Eu coloquei aqui o ritmo da vida, né? Tudo vai estar integrado com a ordem divina, com o cosmos, né? Isso a gente vai ter que, bom, entender, né? Eu trouxe para vocês 4 palavrinhas aqui, para que a gente possa estar se apropriando dela e compreendendo ela, que ela é a base da prática do helenismo, e até para você entender o helenismo, e também, gente, o mais legal, entender o problema, né, os tensionamentos que acontecem dentro da comunidade helênica versus comunidade pagã. É importante, tá? Eu trouxe essa palavra aqui, evdemonis. Toda vez que tem o epsilon e o y, porque esse u aqui, no grego, ele é y. Ele vai ter o som de ev, ou f, né? Evdemonis. Ele ele é traduzido em vários livros como o bom. Mas, na verdade, a tradução correta dele não é bom. É porque quando a gente traduz do grego antigo para o inglês ou para o português, a gente perde algumas essência. Você não tem esse termo F em português e não tem em inglês. Esse F, ele dá a ideia de elevação. Ele traz a ideia de ascensão, mas a palavra não é ascensão e a palavra não é elevação. Mas ele traz essa ideia, tá? De elevar.
dêmones, espíritos. Então, o grande objetivo do helenismo é que nós nos tornemos evdêmones, espíritos elevados. Essa questão do espírito elevado ela é tão pontual que alguns filósofos, a gente vai ver mais na frente, colocavam, inclusive, que na época de ouro, de Atlântida, perdão, da época de Atlântida, os gregos que morreram em Atlântida se tornaram dêmonos, porque eles se elevaram. Ou seja, existe a ideia dessa construção, dessa elevação. Depois a gente vai falar na próxima aula sobre o Uno, que não é Deus, né? Que às vezes as pessoas associam com Deus, não é a mente do Cabalho, ele é o Uno, né? A gente vai falar na próxima aula. Então, a grande ideia é que a gente se harmonize com o cosmos, cosmologia, o estudo do cosmos. O cosmos é que vai estar, é a união de todos os deuses. Por isso que os helenistas são politeístas e não monoteístas. Por isso que nós cultuamos deuses e deusas. E também nós vamos falar mais para frente sobre quem são os deuses e deusas para desmistificar várias outras coisas. Cosmos. Então, quando a gente fala de cosmos, nós estamos falando de todos os deuses. E todos esses deuses, eles não disputam entre si. Eles não disputam entre si. Eles mantêm o equilíbrio. Eles mantêm a ordem. Cosmos significa ordem. Então, todos os deuses juntos mantêm a ordem. Entende? Outra palavra que a gente vai ouvir e vamos ter que destrinchar, que é o divisor de águas, né? Quando a gente mergulha o que é interessante, que falar de ortopraxia não é falar de santidade, tá, gente? Porque, volto a dizer, o pensamento grego que rege o helenismo não é a perfeição. Não é a perfeição. Porque só quem é perfeito são os deuses. Né? Olha que isso é curioso. Não é a perfeição. E por que os seres humanos exigem tanta perfeição um do outro? Se o objetivo do helenismo não é a perfeição. É o que nós aprendamos a fazer o nosso melhor todos os dias. E fazer o nosso melhor significa que nem sempre vai ser o melhor que o outro espera da gente. É uma grande dificuldade. A ortopraxia. Porque a ortopraxia, né, orthos, né, fala de correto, fala de certo. Praxis fala de prática correta. Mas uma prática correta que não vai te levar à perfeição. Uma prática correta que vai te desenvolver as suas virtudes, o arete. Arete, virtudes. Mas não é qualquer virtude, gente. Não é qualquer virtude. É a virtude que te leva à excelência. Mas não é perfeição a excelência? Não. Perfeição é perfeição. Excelência é o melhor. É o fazer melhor. Então, quando a gente entende esses pontos, começamos a organizar o nosso pensamento e começamos a entender o que é virtude dentro do arete,
dentro da ortopraxia, dentro da cosmologia, vai fazer com que nós nos tornamos evdêmones, espíritos elevados. Esse é o objetivo de quem pratica o helenismo. E vai nortear toda a nossa prática. Toda a nossa prática vai ser norteada pela ortopraxia, pelo arete, pela cosmologia. Eu até fiz um vídeo hoje, e é um dos desafios maiores do ser humano. Porque nós não estamos acostumados a viver assim, a pensar sobre o que nós fazemos, a ver toda a responsabilidade do que eu falo, do que eu faço, do que eu penso. A gente não foi criado para ter essa responsabilidade, para ter esse olhar. Com tudo isso, vem uma outra frase que vai mexer muito com a gente. Helenismo não é fazer o que eu quero, mas o que eu devo fazer. Vocês já devem ter ouvido isso em várias vezes, em várias pessoas falando isso. E aí, cara, como assim? Se ele não tem dogmas, como é o que não é o que eu quero, e sim o que eu devo fazer? De novo, joga a batata quente para nossa mão, te vira, malandro. Aprenda a pensar, aprenda a refletir sobre você, aprenda a olhar as suas atitudes. Mas você falou que a gente não é perfeito, a gente vai errar. Perfeito, vamos errar. Olha os seus erros. Reconheça os seus erros. Tenha humildade de consertar os seus erros. E aí, a gente, pouco a pouco, a gente vai se olhar. E pouco a pouco, a gente vai se perceber o quanto que esse pensamento, olhando para nós mesmos, vão nos conduzindo a algo melhor. E o mais incrível, a gente vai se alinhando cada vez mais com o cosmos. Porque ao longo das aulas vocês vão ver, quando a gente falar de comunicação, né? Quando falar de comunicação, eu preciso estar dentro da visão helênica. Não estou falando do paganismo. Por isso é a briga com o paganismo. Porque a gente tem essa visão muito clara para nós. Entende? E não é que um esteja certo, o outro esteja errado. Longe de mim achar certo ou errado. Mas que quando a gente escolhe e fala deste caminho, eu preciso estar atenta a olhar o que eu estou dizendo que eu estou fazendo. Porque não tem sentido eu dizer que eu faço o que eu quero dentro de um caminho aonde que você não faz o que quer. Você faz o que deve ser feito. Percebem? Estão conseguindo perceber as sutilezas dos discursos? Mas como assim não faço o que eu quero? E o que eu devo fazer? Essa é a sacada. Você deve fazer tudo que está dentro, norteado pela ortopraxia. Aí vai assim, aí você me pega, porque fala de medida certa, fala de excessos, fala de estar presente. Como assim? Como? Como eu sei a medida certa? A gente não sabe. A gente vai aprender. Excesso, eu não sei. A gente vai aprender. E cada um vai aprender do seu jeito. Por isso que não tem dogma. Eu não tenho como dizer, olha, fulano, você vai aprender fazendo dessa forma. Você vai aprender com você mesmo.
Você vai aprender olhando para a sua alma, para a sua psique, olhar, entender a sua psique como ela é, entende? E aí você vai dizer, olha, minha psique, eu sou superior a você. A minha mente, né? A minha, o meu, sei lá, a minha essência é muito maior do que o teu ego, né? E aí a gente começa assim, mas aí a gente começa a ver assim, vamos começar a falar de personalidade. Nós temos personalidades. Os deuses não têm personalidade, entende? Os deuses foram personificados, a gente vai falar mais para frente. Hoje eu quero focar no danado do objetivo, porque senão minha mente foge. Volta para cá, Samia. Você vê como é que é a minha mente, né? Então é muito importante a gente entender essas nomenclaturas para que a gente possa, então, mergulhar nesse pensamento grego. Alguém passou para mim escreveu alguma coisa, deixa eu ler os comentários de vocês. Ai, vamos ver aqui. Que atualmente nessa sociedade já nos doutrina a sermos autocríticos, ao ponto de perder o metro, exatamente. A partir daí surge uma ideia deturpada de buscar uma perfeição que não existe, perdendo o cerne do ser humano. Perfeito, é isso mesmo. A gente acaba se perdendo enquanto essência mesmo, né? Ser humano, entende? Esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de perfeição, né? É um momento de desenvolvimento. E já que você falou isso, eu vou fazer um parênteses aqui, viajar um pouquinho na minha maionese, né? Sabe que de vez em quando é bom. Vocês vão ver, né? Tem esse lado de querer viajar na maionese. Quando a gente pega, por exemplo, o mito de Eros e Psique, apesar de ser romano, eu não gosto muito dos mitos romanos, mas é um mito, assim, que eu acho de uma sacação muito grande, porque a gente vê toda a necessidade da nossa psique de ser educada, né? Dela aprender, e ela tomando na cabeça, ela tendo que passar por dificuldades, ela tendo que se recomeçar, e ela tendo que entender até conseguir, então, ter o direito de viver com Eros, né? Isso é muito legal, porque nós somos assim, nós somos essa psique, né, que se acha a mais bela da sociedade, né, a gente se acha, vamos combinar, e aí a Afrodite disse assim, olha, deixa de ser ridícula, que mais bela, preste atenção, você é uma alma, você não é a mais bela, você não é a última bolacha do pacotinho traquina, você é só um ser humano, realiza, né? Daqui a pouquinho você está dizendo que você é uma deusa, só porque você é bonita. E aí, e dá porrada, né? Vai ter que aprender, e é isso mesmo, a gente vai ter que aprender, não tem que aprender, né? E é que nós não estamos fazendo aqui, é aprender, né? É, vamos lá. Então, o sentido helênico, vamos voltar aqui, porque eu me fujo, né? Já falei aqui a palavra grega frisquia, que aí está religião, né? É o culto que a gente resgata. Então, o helenismo ele vai ser recheado com práticas resgatadas. E quais são essas práticas? Primeiro, um culto ordenado aos deuses, né? Então, para esse culto ordenado aos deuses, vamos precisar de um calendário. Então, nós temos um calendário. A gente vai criar alguns hábitos, e um hábito um cuidado absurdo que a gente começa a ter é com o danado do miasmas. E aí, a gente vê que os miasmas, eles se tornam o grande, como é que eu posso dizer, o grande como é que é, o malvado da história, porque significa que se você não está puro, você está impuro. E estar puro
é viver a ortopraxia, mas você não vive a ortopraxia porque você é imperfeito, você esquece, né? Você se perde no ego, você se perde na vaidade, e aí tu tem que estar sempre cuidando danado do miasma, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E, de certa forma, uma outra coisa que vem do passado e traz para o futuro é o cuidado extremo com o que é sagrado. Que hoje a gente não tem esse cuidado com o que é sagrado, né? Hoje a gente vê até mesmo a banalização do que é sagrado, entende? E a gente vendendo tudo em nome do sagrado, né? Então a gente vai ter que trazer para o nossa rotina um mega cuidado quando o assunto é coisas sagradas, com ferramentas sagradas, né, com o altar, com a estátua, com a nossa, como nós lidamos com o altar, como nós lidamos com as ferramentas, com as oferendas, enfim, tudo, porque a purificação, o kafaros, que é a limpeza, ela é fundamental, ela se torna uma virtude. Olha que louco isso, gente. Limpeza é uma virtude, kafaros, é uma virtude. Mas é uma virtude que não é uma limpeza, que não é somente física, é uma limpeza da alma. E aí você vê que faz um mega sentido. Porque se eu preciso ser virtuosa, eu preciso organizar meus pensamentos. Eu preciso ordenar os meus pensamentos para que eu possa estar vivendo e fazendo o meu melhor. E eu só faço o meu melhor se eu paro e reflito sobre aquilo que eu fiz. E quando eu faço esse movimento de refletir, eu estou fazendo uma limpeza mental na minha vida. Eu estou tirando miasmas. E quanto mais miasmas eu tiro da minha vida, mais puro eu estou para poder me comunicar com os deuses. Vocês vejam a lógica do pensamento. Entende? É uma lógica. O pensamento grego, ele tem uma lógica. Por isso que ele é lindo, por isso que eu, com o meu TDAH e com o meu pé no autismo, eu sou apaixonada pelo helenismo, porque ele tem lógica. Ele não é uma coisa jogada a ermo que te perde. Você captou a ideia, ele te destrincha como uma corrente, entende? Que te traz uma visão sobre o mundo completamente diferente e o mais lindo, harmônica. É uma orquestra perfeita, né? E aí ele continua, não é crer, é viver. Ai, você acredita no Deus? Não acredito em nada, não acredito em nada, mas eu vivo, eu busco viver os deuses na minha vida. Quando eu acordo, quando eu durmo, até quando eu sonho, esses últimos dias aí, por causa desse curso aqui, eu estou sonhando direto com o que eu vou falar para vocês. Eu não aguento mais ouvir o que eu tenho que dizer para vocês. Eu já entendi, chega, entende? Mas a gente vive, né? A gente vive. Então, quando a gente vive com Estia, você vai se sentir cheia. Apesar de estar super, às vezes, mal, triste, você vai, faz um trabalho com Estia, começa a respirar, reacende o fogo. Pronto, tu já está se conectando novamente, porque a Estia é a energia vital da nossa vida, é o que nos faz estar vivos, entende? Então, quando a gente para de acreditar e começa a viver, tu não precisa ter razão, você não precisa fazer o que você quer, você é induzida quase pelos deuses a fazer o que é correto, que é pensar, que é refletir, quer dizer, opa, desculpa, não, foi mal, vamos lá, vamos retomar aqui, não vou fazer por aqui. Não, cara, eu não vou, não, esse tipo de amizade eu não quero mais para mim. Eu prefiro ficar só do que mal acompanhar. Você começa a fazer escolhas mais conscientes, porque a responsabilidade é só sua. Bom, outra coisa que nós reconstruímos, nós trazemos os hinos, os sacrifícios, mas não mais os sacrifícios de animais,
já não cabem mais os sacrifícios de animais para a nossa vida. Eu achei graça uma vez, um comentário que fizeram numa postagem minha, mas, ô tia, a gente evoluiu, a gente tem que fazer de acordo com as coisas modernas. Mas, nossa, é o mais o que a gente faz é adaptar para o mundo moderno. O altar, né, em quartos, os sacrifícios que não são mais de animais, entende? As oferendas que não são mais queimadas, porque a gente não tem mais fogo em casa. Mas a gente, lembra que eu falei para vocês que o adaptar é o maior desafio para nós? Porque quando a gente adapta demais, a gente pode perder a essência do pensamento, né? Então, a gente está sempre atento na essência do pensamento. Se perguntarem assim para você, posso fazer tal coisa? Para, pensa. Você tem a resposta, pensa. Isso está na medida certa? Comida. É um exemplo ótimo. Como sair de uma mesa? Eu não consigo, eu vou para o buffet, eu vejo aquela quantidade de comida ali louca, eu quero comer tudo. Ali me ensina a medida certa. Nada em excesso, Sâmia. Você já está gordinha demais. Para que tu vai comer até passar mal? Depois você fica com azia, passando mal. Olha o excesso. E esse exemplo, é para tudo. No consumismo, na raiva que nós sentimos, na, no julgamento que nós fazemos. A gente está o tempo todo tendo situação na nossa vida para a gente parar, antes de agir, parar e pensar. Entende? Esse é o objetivo do helenismo, né? E fazer tudo isso junto com a ordem do universo, com o cosmos. Fazer junto com a ordem cósmica. Nossa, já vai dar quase uma hora falando aqui. Platão, ele traz com alguns conceitos, não semelhante a Deus, Zeus, né? Platão também fala do Uno, né? Eu não quis trazer o Uno, mas talvez tivesse sido, porque o Uno não é bem esse conceito de perfeição, não tem essa ideia de perfeição, mas, enfim, vamos já pegar Deus como Zeus, porque semanticamente, etimologicamente, é a mesma palavra, né? O conceito-chave é o niosis, que significa assimilação ao divino. A ideia é que nós nos tornemos esse F-demonis, que sejamos associados, mais parecidos, conectados, ligados ao cósmico, já falei. No Teéteto, Platão afirma que nos semelhantes a Deus, sendo justos, piedosos e sábios, ou seja, virtuosos. Ou seja, Platão falava sobre isso. Quem é Platão? Pô, é um cara da sua época, né? Que nem nós, estamos parando e estamos pensando sobre quem são os deuses, quem somos nós, né? Isso que faz um amigo da sabedoria. Pensa, pensa e interpreta da forma que ele consegue interpretar. Uns conseguem interpretar com muito mais profundidade, outros com nem tanta profundidade. Mas todos nós somos filósofos, porque nós paramos e pensamos sobre nossas vidas, sobre nossas ações, sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós não acreditamos. Então, ele se tornou uma pessoa porque ele conhecida, famosa, porque ele se debruçou e pensou e falou, né? E ele falou com propriedade porque ele vivia tudo aquilo que ele falou. Questionava a sua própria verdade, questionava seu próprio pensamento, né? E aí ele traz outro ponto interessante, volta a falar das virtudes,
né, que o culto é parte desse caminho, cultuar os deuses é parte desse caminho, honrar os deuses é parte desse caminho, fazer as nossas celebrações é parte deste caminho, né? Porque nós, seres humanos, precisamos desse caminho, desse fazer, mas a virtude é o selo da verdadeira devoção. As virtudes. As virtudes. Entende? Volto a dizer, virtude não é perfeição. Tem uma outra palavra que define as virtudes como florescer da psique. É o despertar da psique para o caminho. Para esse alinhamento, essa assimilação ao divino, né? Aqui bota, vou passar um pouquinho, senão a gente vai ficar, eu prometi para o meu marido que ia dar uma hora só, eu já estou vendo que se eu não acelerar, eu não vou 1 hora. Desculpa, gente, mas eu gosto de falar. Plutarco também, ele fala da educação da alma, né? Ele fala que, como sacerdote de Apolo, ele via a religião como um treinamento, a religião, né? As virtudes como um treinamento espiritual, ou seja, a ortopraxia, o fazer correto, ao treinamento, à aprendizagem dessa psique que é egóica, né? Trazendo para o nosso vocabulário de hoje o ego, né? O ego sobrepujar a personalidade da pessoa, sobrepujando o todo, né? Então, ele coloca aqui nos ritos, aprendemos a medida certa, o metro, a serenidade. Então, quando ele olha sobre os oráculos da Pit, ele mostra que a religião, que o pensamento antigo, nos ensina a viver em harmonia com o cosmos. Esse conceito de virtude é legal pensar que antes pensamos na... Exatamente. Às vezes as pessoas estão presas ao banquete, né? As pessoas estão presas ao banquete e esquecem de si mesma. Isso eu acho que isso é um dos grandes erros que eu vejo aqui no Brasil, quando eu vejo os praticantes, porque lá, na Grécia não tem essa oferta exacerbada de coisas, porque é um desperdício, né? Desperdício, entende? São pontuais, as coisas são... A gente começa a ver discussões, né? Discussões de caráter, de postura, né? Volto a dizer, isso não me faz perfeita, isso não me faz uma deusa, tampouco um daimon, né? Isso me faz uma pessoa que está florescendo, uma pessoa que está caminhando, entende? Exatamente, exatamente. Oferenda, até fiz um vídeo falando sobre isso, oferendas vivas, né? Então, Plutarco se torna um filósofo, ele foi um sacerdote, então ele fala dos textos dele, ele fala muito da prática dele, né? Acho legal a gente buscar na fala dele entender melhor essa relação toda que ele vive, né? Que ele traz. O Plotino é um outro pensador que também a gente, depois de passar esse primeiro momento, a gente pode ler livros, estudarmos juntos. Fala do Uno, que a gente vai dar um pouquinho, vamos entrar bem mais profundo, né? Que já é na época do neoplatonismo. Eu não sou filósofa, nunca estudei filosofia na minha vida. O que eu sei disso é do que eu li e do que eu ouvi da galera conversando, debatendo, e né, acabo tendo que ler um pouquinho para poder entender o que eles estavam falando, então a gente acaba aprendendo, mas eu não sou filósofa, então me perdoe se eu não tenho o vocabulário profundo de um filósofo, porque eu não sou, tá? Mas ele fala, novamente, você vai ver que todos esses filósofos eles têm o que em comum? Ele fala das virtudes, ele fala do fazer, né? O culto externo igual ao símbolo visível da verdade invisível, ou seja, o que eu faço, né, do que eu apresento para os deuses é o que eu estou revelando de mais sagrado que é dentro de mim.
entende? Então, aquela coisa do espelho, né? De você ler o mito e estar se espelhando naquele mito para poder conseguir entendê-lo. Você vai interpretar. Tem mais do seu eu do que realmente do mito em si, né? Então, essa é a proposta do helenismo, né? Ele difere, mas tem muita coisa parecida, né? Vamos ter também o orfismo, né, que vai falar da purificação, ele vai falar da libertação, o rito purifica, né, o fazer purifica. Então, por exemplo, gente, cara, quando você está na frente do altar, você pega um hino, você vai ler um hino, ou que você escreveu, ou um hino traduzido, o que seja, fazer uma oração de coração, você se entrega para aquilo dali, você sai renovado, você sai energizado, você sai, sabe, muito diferente, entende? Porque quando a gente vai falar um pouquinho do que cada item da ortopraxia, né, e vai desmembrar isso daí, esses conceitos, porque antes de eu falar, faça um altar, eu acho importante que a gente entenda esses conceitos, porque quando eu falo, vamos montar o altar, eu tenho certeza que vocês vão, pá, peguei, já sei o que é, né? Então, o que é importante? Que o helenismo vai buscar o quê? A aliança com os deuses. É fazer com que a gente se alinhe aos deuses, não os deuses se alinhar a nós. Então, aquela ideia de quem trabalha para quem não existe. Não existe, né? Os deuses não atendem aos nossos pedidos. Eles não são nossos escravos, nossos bichinhos de estimação, né? Somos nós que fazemos o movimento até eles. Somos nós que nos alinhamos ao cosmos, entende? A educação é da alma, cultivar virtudes, é retornar ao princípio, retornar ao uno, reconectar-se à origem divina, ou seja, todo o meu movimento é nós humanos para o divino, não do divino para nós. Somos nós que temos que ir em direção ao divino, né? Viver em sintonia com o cosmos, participando da ordem divina. Isso é o helenismo. Essa é a ideia, né? E agora eu tenho algumas perguntas, antes de exemplos práticos, né? Que a gente faz, antes de, além de falar tudo sobre virtudes, né? Nesse movimento, que parece mais uma aula de motivação do que qualquer coisa, mas caraca, que coisa louca. Mas manter um altar limpo, coisas que são resgates do passado, né? Rituais diários, agir com justiça, estudar texto, são como fonte viva, purificar banhos, são coisas que estão na nossa prática, porque o helenismo é muito do fazer, e é muito de se debruçar e fazer para os deuses, entende? Ou seja, cada virtude que eu me supero, é algo que eu estou oferecendo, me conectando, de certa forma, oferecendo para os deuses também. E a pergunta que eu tenho para vocês aqui, olha, eu quero que vocês me respondam lá no WhatsApp, né? Quem quiser, claro, não é obrigatório, se não quiser responder no WhatsApp, me responda no meu privado, vamos conversar, né? Primeiro, por que você busca viver o helenismo? Entende? Por quê? Por que o helenismo? O que significa para vocês estar em harmonia com o cosmos? O que isso significa? Né? Quais são as virtudes que vocês olham para vocês hoje e identificam que se precisam se aproximar do divino? Né? E se vocês não têm um Deus, eu sugiro que vocês escolham um, pelo menos, que vocês sentem afinidade, né? E que possa estar sendo aquela, vamos dizer, aquela força, né? Aquela força que a gente... Você sabe, como eu gosto de dizer, aquele, deixa assim, vou contar minha relação para vocês que eu tenho com a deusa Atena. Apesar de eu amar todos os deuses, meu culto é bem abrangente, né? Mas quando eu estou em crise, às vezes eu me sento no chão, na frente do altar, que nem criancinha,
fecho meus olhos, me imagino, duvido a estátua da deusa Atena, tá, gente? O nível de insanidade, às vezes, também bate aqui na criatura. Eu duvido para a estátua da deusa Atena, eu fecho os meus olhos e eu me sinto sentadinha no colo dela me abraçando, me protegendo. Eu acho que todos nós temos esse momento de vulnerabilidade e imaginar, crer e sentir esse carinho faz bem para a gente. Volto a dizer, é um momento de loucura, mas é um momento de loucura que eu entendo como saudável, porque eu sei que não, né? A gente sabe que não, que é uma personificação, que é uma criação humana, mas eu gosto de ter a ideia, de imaginar que existe essa figura que me coloca no colo, que me abraça e me faz me sentir segura nos momentos que eu preciso. E às vezes, e aí o Daimonzinho, né? O Daimon protetor, ele começa a, a se manifestar com mais propriedade, e eu consigo ter serenidade para ouvi-lo, para seguir adiante. Então, pensem nisso, né? Bom, para fechar, a religião helênica não é uma lista de tarefas, né? A gente tem que fazer todos os dias. Às vezes eu vejo as pessoas, calma, calma, calma. Tem a tua vida, tem a tua rotina, sabe? Não é essa coisa que a gente tem que fazer um monte de coisa. Não, calma, mantenha a sua vida, mantenha a sua rotina. Mas é um caminho vivo, entende? É um caminho vivo. O objetivo não é apenas manter os deuses próximos, mas fazer da nossa vida um reflexo da ordem que eles sustentam. A grande sacada é essa, né? E a gente se olhar realmente, se permitir errar, nós somos seres humanos, né? Cada gesto, cada palavra, quando ordenado por todas as virtudes, se torna parte de uma música divina, sem margem de dúvidas, sem margem de dúvidas. E quando essa ficha caiu na minha vida, foi que eu me dei conta que eu não precisava de mais nada, mais nada. Eu já tinha tudo. Eu já tinha a proteção que eu precisava, eu já tinha o sentimento de pertencimento que eu sempre corria atrás, entende? Entendi que a vida, ela realmente ela é muito bonita, somos nós que às vezes a não percebemos, e viver em harmonia com o universo é como ser uma tartaruga. Você pega a correnteza certa e você atravessa o mundo sem fazer esforços. Só quando alguém atravessa no teu lugar e quer te dar uma porrada, aí você acorda de novo. Aí era te lembrando que nem tudo é maravilhoso. Bom, gente, nosso primeiro momento foi esse. Eu espero que eu tenha trazido alguma contribuição para vocês, né? Eu vou parar de gravar para que a gente possa estar perguntando sem estar guardando, expondo a vocês, tá certo? Então, se você está assistindo esse vídeo, né, tiver alguma pergunta, faz para nós aqui, né? E eu vou respondendo ao passo que for possível dar conta, tá certo? Obrigada, boa noite por esse primeiro momento. Não, deixa eu parar. Ok.